Imaginação.
Boa noite. Boa noite de novo. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de estudar um pouquinho junto com vocês. Eu sou também novata no estudo, então vamos aprender um pouquinho juntos sobre oração, né? E sobre o vigiar. Então, por que do tema? Porque a gente, estudando o Espiritismo, lendo os livros de Chico com André Luiz, a gente percebe a importância da oração para que a gente realmente esteja protegido, para que a gente consiga estar sempre conduzido pelos bons caminhos, iluminados pelos bons espíritos. Então, esse tema é essencial em nossas vidas. Então, por isso, escolhemos esse tema para a noite de hoje. Tá? Então, vamos começar. Quem falou, né? Vigiai e orai para não cairmos em tentação. Nosso Mestre Jesus, lá há mais de 2000 anos, nos deu essa orientação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse vigiar e orar, né? Para que a gente não caia em tentação. O que é tentação? É o mal, né? Praticar o mal. A gente é tentado, mas às vezes a gente cai. Às vezes a gente pratica o mal. A gente é tentado sempre, né? Mas a gente também pode escolher não praticar. Precisamos estar atentos. Por isso Jesus mandou a gente vigiar e orar. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Então a gente vai se basear em 2 capítulos do livro Boa Nova. O capítulo 18, que fala sobre a oração dominical, mas a gente vai se basear nesse diálogo de Jesus com Simão Pedro. Muito legal, muito interessante para a gente aprender. Então Simão, em conversa com a sua sogra, a sogra foi curada por Jesus, então ela confiava muito em Jesus. E aí ela pediu para Simão interceder pela família deles. Eles passavam por dificuldades financeiras, era uma família humilde, trabalhadora. E ela falou assim: Simão, você que tem intimidade com Jesus, peça ajuda a ele, peça a ele para interceder por nós. A gente passa tantas dificuldades. E aí Simão, com Jesus, ficou um pouco sem jeito de entrar nesse assunto. Como que eu vou falar isso com Jesus? Pedir para ele interceder pela minha família. Então ele começou a dialogar com Jesus sobre a oração. Então ele falou assim: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Será que Deus nos ouve toda vez que oramos? Aí olha a resposta de Jesus: Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que acima dos seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça,
toda sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Olha, já naquela época, há 2000 anos, Jesus já falava porque os homens já tinham a prática de buscar a Deus, que tinham diversos nomes, na época. E aí Jesus fala para Simão ainda: acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam às almas incessantemente? Então, nunca pararam, sempre os homens buscaram uma força maior que eles. Sempre eles pediam a Deus, ao Pai, a alguém que eles confiavam, aos deuses, que os ajudassem em seus momentos de aflição. Então, ele fala, que recorreriam às almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível. Se nenhum resultado obtivessem, aí Jesus fala assim: não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Então, por essa fala de Jesus com Simão Pedro, a gente percebe realmente, se desde o início dos tempos, os homens buscam essa força maior e têm o hábito da oração, desse pedido, será que nós teríamos isso com frequência se não fôssemos ajudados e atendidos quando orássemos? Faz sentido, não faz? Isso que Jesus falou para Simão Pedro? Então, nesse diálogo, se Deus nos ouve em todas as orações, a gente percebe que todos nós nascemos com essa tendência. Algo no nosso íntimo nos pede, nos fala que Deus existe, nos fala que estamos amparados, que podemos confiar. Algo no nosso íntimo nos fala isso. E aí ele faz com que a gente tenha essa necessidade de se comungar com esse plano elevado, que é do nosso Pai, que é Deus, que nos acompanha com justiça, com amor, com sabedoria, e todas as nossas orações são ouvidas. Então, já sabemos que a oração vale a pena, que é importante realmente. E aí, Simão pergunta mais ainda, porque Simão tinha um objetivo, que era pedir ajuda na questão material. Então ele continuou perguntando para Jesus: mestre, como deveremos interpretar a oração? Aí Jesus fala para ele: em tudo deve a oração constituir nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, o que significa isso? A oração, ela deve ser a todo momento. A gente deve manter essa comunhão sempre, permanentemente com Deus. E nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, quer dizer, os seus desejos, as suas vontades, as suas esperanças, as suas dúvidas e os seus amargores. Essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. Jesus falou isso para Simão. Então ele falou que nós devemos compartilhar os nossos sentimentos com Deus, nos entregar nos momentos de oração, conversar com Ele de nossas dores, daquilo que para a gente é importante, daquilo que a gente anseia. Aí Jesus continua falando com Simão Pedro: é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural na vida, como a respiração. Olha que interessante, como a respiração. Então esse diálogo com o nosso Pai maior, com Deus, ele não deve ser uma vez ao dia. Eu acordei, só orei, depois não oro mais. A gente vai ver aqui que às vezes é até menos que isso. A gente não tem o hábito da oração, a gente ainda não compreende
compreende, muitos de nós, o que é essa entrega, essa intimidade com Deus, mas Jesus compreendia. E aí Jesus fala para Simão: é indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Aí ele fala assim: entretanto, Pedro, vamos ver se isso cabe em nossas vidas ainda no nosso mundo atual. Observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Será que isso é verdade? Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o Pai, amoroso e leal, de que somente procurem os filhos nos momentos do infortúnio, do desespero, do sofrimento? Porque nós fomos criados por Deus. Ele sustenta tudo, Ele criou tudo, né? O sol, a lua, o ar que a gente respira, e a gente só o procura no momento da dor. Aí Jesus falou para ele o seguinte, que em razão desse afastamento de Deus, dessas relações sagradas, indiferentes a gente, indiferente ao carinho paternal de Deus, que tudo lhes concede de útil e agradável, desejará o Filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas. Não é assim quando oramos? Senhor, tira de mim essa dor, me cura desta doença. Senhor, afasta essa pessoa de mim. E aí a gente acha que vai ser fácil, que será rápida a solução de nossos problemas. Por que Deus não nos atende? Por quê? Se eu estou orando, Jesus falou que todas as nossas orações são ouvidas. E aí Jesus fala isso, que a gente ficou muito tempo afastado de Deus. E aí quando a gente pede, a gente quer que tenhamos uma solução rápida, sem remediar o longo afastamento em que se conservou do Pai no percurso, postergando-lhe os desígnios respeito às suas questões íntimas e profundas. Faz sentido? Porque se a gente fica muito tempo afastado do Pai, de Deus, porque as leis de Deus estão onde? Estão gravadas na nossa consciência. Algo dentro de nós pulsa, nos avisa do que é bom, do que não é bom para nós. Quando a gente erra, quando a gente falha, o que acontece normalmente? Uma angústia toma conta de nós, não sai do nosso coração, até a gente acertar o caminho. Mas quando a gente acerta, uma alegria também toma conta de nós. É Deus falando com nós. Deus fala. E aí Ele, através do nosso sentimento, das nossas emoções, os amigos espirituais estão a todo momento nos ajudando, nos orientando também. Mas se nós não procuramos, se a gente não chama por eles nos momentos de aflição, a gente não é guiado. Então, aí Simão Pedro fala assim para Jesus: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Perguntou Jesus. Você viu que Jesus julgou ele? Falou: você só pede errado. Não. Jesus deixou ele tirar do coração dele aquilo que estava angustiando ele, aquilo que ele estava, porque era preciso que ele aprendesse, que ele entendesse o que ele estava sentindo. E aí ele falou assim: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos, então que deixe tudo mais tranquilo, mais sereno. A gente pede também? Pede. Senhor, eu não posso mais, eu estou todo endividado, me ajuda, por favor, deixa eu ganhar mais um dinheirinho, acalma, poxa, esse joelho está doendo demais, né? Então, com solução de certos problemas materiais. Então, aí Simão Pedro entrou no assunto, ele estava preocupado com a questão material, porque ele via alguns
que tinham mais abundância de bens materiais e outros não, e ele estava angustiado com a luta que ele tinha, que a família dele toda tinha. Então, olha a resposta de Jesus. Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Olha que interessante. Então, a gente deve orar: Senhor, tira do meu caminho o mal, porque o mal que nos faz mal é aquele que está dentro de nós. Então, a gente, antes de reencarnar, a gente faz um planejamento minucioso com as pessoas que a gente vai se encontrar, do jeitinho que vai ser o nosso corpo físico. Leiam Missionários da Luz, capítulo 12, que fala sobre a preparação da reencarnação, o planejamento. Isso é feito com muito cuidado, com muito carinho pelos amigos espirituais e por nós quando temos consciência, quando podemos opinar. Então, as leis divinas são muito sábias. Então, Jesus fala para nós o quê? Que a gente deve orar pedindo para que a gente consiga compreender essa vontade de Deus, que é sempre justa e sábia. E aí a gente vai receber, né, através da oração, que na verdade através desta conexão com esses amigos espirituais que querem nos ajudar, os bens divinos do consolo e da paz. Às vezes a gente sonha, a gente é esclarecido durante o sonho. Agora, se a nossa rogativa, a nossa prece, ela vem do coração, ela é sincera, verdadeira, vamos conseguir essa ajuda. Então, a gente aprendeu aqui com esse diálogo com Simão Pedro e Jesus o quê? Que a prece é um recurso permanente e ininterrupta com Deus, conexão ininterrupta. Então é preciso que a gente esteja sempre: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, me ajuda, por favor, eu quero acertar. Tira do meu coração essa angústia, tira do meu peito esse sofrimento, né? E aí, que não sejamos mais nós esses homens, né, que só oram na hora da dor e do desespero, mas que a gente ore para sermos guiados a todo momento. Porque se utilizarmos a oração com esse fim, a gente vai ser guiado, a gente vai ser ajudado, a gente vai ouvir essas sugestões dos bons espíritos, se o nosso desejo é sincero. Então, Jesus tinha o hábito da oração. Jesus subia ao monte e orava. E ele tinha muito essa sintonia com Deus dele, era muito maior do que a nossa. Mesmo assim, ele se isolava por vezes, subia ao monte para ficar ali no silêncio e dialogar com Deus. Isso para Jesus era frequente. E aí, no capítulo 19 desse livro Boa Nova, Jesus dialoga com João, também sobre a oração. O título é Comunhão com Deus. Então, João também estava angustiado de como que ele deveria orar para poder ter melhores resultados, como é que deveria ser a oração. E aí, conversando com Jesus, ele perguntou assim: mas a oração deve ser louvor ou súplica? Louvor é o que, gente? Obrigado, Senhor, agradecer, louvar a Deus pelo sol, pela lua, pela roupa que eu tenho, pelo alimento, louvor.
ou súplica, pedidos. Senhor, me dá esse carro. Senhor, traz essa pessoa para a minha vida. Senhor, peço, peço, peço. Então, o João perguntou, deve ser louvor ou súplica? E aí Jesus responde para ele, que por prece, oração, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. E devido a isso, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, aí agora está o ensinamento, todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar. Então, com as mãos, com o serviço, com o trabalho, com a ação e com o pensamento. Na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Então, realmente a gente está na nossa caminhada, a gente ainda é muito falho, a gente é criança ainda, espiritualmente falando. Mas Deus sabe o que é melhor para nós e Ele conta conosco na sua vinha. Quando a gente reencarna na Terra, cada um fez um planejamento de trabalhar aqui, de trabalhar ali. Um varre a casa, o outro coloca a aguinha, não é assim? Uns têm a paternidade e a maternidade como missão, têm a sua profissão, têm a sua forma de servir nas leis de Deus. Então pensem que o trabalho realmente ele é muito importante para que a gente consiga ter essa comunhão. E o trabalho, mas os bons pensamentos também. Porque mesmo que eu trabalhe, mas eu estou aqui, vou receber alguém, recebo alguém aborrecida, de má vontade, reclamando, criticando o outro. Será que eu estou assim com Deus? Será que eu vou conseguir que a minha oração seja ouvida? Porque tudo na natureza é sintonia. Quando a gente vai se aprofundando na doutrina espírita, a gente aprende isso. Que toda a nossa comunicação com os bons espíritos ou com os maus espíritos, que somos nós desencarnados, que ainda estão numa situação inferior, no vício, né? Na maledicência, num caminho ruim ainda, são eles, desencarnados. Mas a gente escolhe com quem a gente sintoniza. Daí a nossa oração ser mais poderosa ou não. Porque se eu estou em sintonia com os espíritos superiores, quem vai me guiar? Quem vai ouvir minhas preces e minhas rogativas sinceras da alma? Eles, os bons espíritos que aqui estão aqui cuidando de cada um de nós nesse instante. Eles irão nos acompanhar, irão interceder por nós, olha, Cileia está passando por essa dificuldade com a filha, vamos lá ajudá-la, porque ela é uma trabalhadora fiel, leal a Deus. O que é isso, gente? Ser fiel e ser leal? Perseverar naquela missão, nos cuidados, cumprindo com os acordos que fez com Deus. Senhor, eu quero um trabalho, eu vou me dedicar, eu vou honrar o seu nome, eu vou auxiliar. E ela está aqui, fiel. Então ela tem a simpatia dos bons espíritos, ela tem a companhia deles, que são os emissários de Deus aqui na Terra. Então, João ficou em dúvida com essa palavra também. Como é que ele pode ser leal a Deus? E aí ele pergunta assim: e como ser leal a Deus na oração? A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança? Representa, porque quem ora, ora porque acredita em Deus, acredita nesse algo maior.
E aí Jesus responde. Gente, essas respostas de Jesus são muito valiosas. Ele falou assim para João: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade, generosa e justa, ainda que seja contrariada em determinadas ocasiões. Aí ele fala assim, em suma, em resumo, é imprescindível que sejamos de Deus. Quanto às lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza em suas manifestações mais simples. Então, olha o exemplo que ele deu. Dentro da natureza, dentro dela, agem as leis de Deus. E a gente realmente pode observar a natureza. E devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria. E constituindo a natureza, constitui nossas servas fiéis, servas de Deus, no trabalho universal. Aí ele perguntou assim para João: já ouviste falar alguma vez que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar? O sol é uma bênção em nossas vidas. Sem ele, muita coisa nem existiria. Muitas plantas, a gente. Inclusive, dizem que nos locais onde não tem sol, o pessoal se deprime muito. Aí Jesus ainda pergunta assim: a pretexto de indispensável repouso, teriam as águas privado o globo de seus benefícios em certos anos? Por desagradável que sejam suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Ai da gente se eles ouvissem nossas reclamações. A gente fala: que saco, está chovendo de novo, oh Jesus, esse sol quente. Imagina se o sol resolve parar de nos servir porque a gente está reclamando deles. Mas a gente resolve parar de servir? Às vezes sai da casa espírita, larga o trabalho, porque alguns não compreendem a gente, que é a coisa mais natural do mundo. Pessoas que pensam diferentes. Jesus nos deu essa mensagem, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E nós, será que nós estamos fiéis em nossos compromissos com Deus? Será que a gente está desempenhando, sabendo que isso cabe a nós, essa fidelidade, essa lealdade a Deus? A natureza, ela é fiel e leal. Então ele falou assim: apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra, porque é a lei de Deus. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade de Deus. Quem nos acompanha no mundo planta e colhe com abundância. Olha o que ele falou para nós. Então, quando a gente acompanha, quem as acompanha, quando a gente acompanha essas leis de Deus e a gente vê que tudo serve na natureza, e nós estamos aqui para servir, para se ajudar, para colaborar, para contribuir, aí a gente vai, se a gente for fiel, a gente vai colher e plantar e colher com abundância. Então Jesus falou isso para ele. E ele ainda falou mais, que essa lealdade para com o Pai é semear e atingir as mais formosas searas da alma no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu dentro de nós. Olha que interessante. Compreendendo que esses atributos divinos se encontram também em nós. Então, quando nós buscamos a Deus, fazemos essa conexão, pedimos ajuda em nossa caminhada e nossos propósitos são sinceros,
são bons, seremos ajudados, seremos guiados, amparados. Não é que não tenhamos aflições, elas fazem parte do nosso pacote de progresso aqui na Terra, de felicidade, mas a gente será ajudado, nossa dor será diminuída. Tem até uma história de Chico, quem assistiu aquela série dele, que tinha um tarefeiro espírita que estava muito doente, sentindo uma dor terrível nos ossos. E aí a filha foi procurar Chico, e aí Chico fluidificou uma água, que naquele momento a água de branca ficou leitosa. E ele, leva essa garrafa, dá a ele todo dia um pouquinho, pede para ele orar. E ele ficou, 3 meses durou aquela aguinha. E ele não sentiu mais nada durante aqueles 3 meses. A aguinha acabou, ele foi ao médico, descobriram que ele era um câncer nos ossos. Foi internado, desencarnou rapidamente e praticamente não sentiu dor. Porque provavelmente era um tarefeiro merecedor. Porque ele estava assim com Deus, vocês concordam? Porque ele era muito útil aqui na Terra. Porque ele era alguém que se doava. Ele não era alguém que vinha dar trabalho demais para os outros, que estava fora da sintonia dos benfeitores. Provavelmente ele estava sintonizado com os benfeitores. Nós podemos também, dentro do nosso lar, podemos ser úteis sempre. Mas cabe a nós estarmos com essa intimidade com Deus, todos os dias, como se fosse a respiração. Fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E aí a gente tem certeza que vamos acertar muito mais. E se vamos acertar muito mais, erraremos menos. Certo? E sofreremos menos, porque teremos esse amparo da espiritualidade, porque vão ver a nossa utilidade aqui. Como essa pessoa é útil, como ela é amiga, como ela tem méritos. Então, fica essa mensagem de Jesus. E agora eu vou falar uma historinha breve, que está lá na Revista Espírita, só para a gente entender esse poder da oração. Então, está na Revista Espírita de 1860. Gente, como a doutrina espírita tem coisas boas para a gente ler. Quem puder ler, começar a folhear a doutrina espírita, vai aprender muito. E Kardec não era fácil não. Kardec, a gente tem que orar muito por ele e agradecer. Então, ele cita o seguinte, que numa pequena casa, deixa eu passar aqui para vocês visualizarem também. Numa pequena casa, lá na França, perto de Castel Naudary, havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam eles a considerá-la como assombrada por um mau gênio, um mau espírito. Então, eles exorcizaram a casa em 1848 e encheram a casa de imagens de santo. Aí o senhor D, eles só falam que é senhor D, pensou assim, a casa era dele, agora então eu vou entrar na casa e posso morar lá, já estou liberto do mal, né? Cheio de imagens de santo, exorcizaram, não tem mais o espírito do mal, não está mais aqui. E aí, ele entrou lá, tirou as gravuras, só que ele, depois de algum tempo, ele morreu subitamente naquela casa. E aí, seu filho, que morava atualmente, na época que Kardec estava fazendo essas pesquisas, o filho dele foi morar na casa. E aí, certo dia, ele entrou no quarto e levou um tabefe na cara. Levou um tapão do invisível, tá? E aí, ele, como estivesse absolutamente só, ele não duvidou que tinha algo oculto ali naquela casa. Tinha realmente uma assombração ali. E ele não queria mais ficar lá, ele queria sair correndo daquela casa e se mudar para outro lugar. E aí Kardec procurou, então, naquela época, Kardec, um estudo, ele fazia várias evocações aos espíritos para compreender aquilo que acontecia, porque Kardec acreditava que tudo tinha uma causa inteligente, certo? Que nada era por acaso.
Então ele começou a evocar o espírito apareceu lá, mas fez um estardalhaço, quebrou lápis, jogou coisa em cima dos médios, não falou nada. E aí o espírito de São Luís veio interferir naquela comunicação e ajudar nesses estudos. E aí, olha as respostas que ele deu. Eu só peguei as respostas que têm a ver com a questão da oração, só para a gente compreender. Aí Kardec perguntou assim: haveria um meio de o desalojar daquela casa? E qual seria? Aí o São Luís, que é um espírito já evoluído, um espírito melhor, responde: haveria, se quiserem desembaraçar da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil. Olha como? Orando por eles. É o que a gente faz por aqueles que nos perseguem e caluniam? É o que sempre esquecem de fazer. Preferem aterrá-los com fórmulas de exorcismos que os divertem muito. Então, aí depois Kardec pergunta. Kardec fazia só perguntas boas, gente, capciosas. Dando aos interessados a ideia de orar por esse espírito, e orando nós mesmos, seria possível desalojá-lo? Sim, mas notai que eu disse orar e não mandar orar. Às vezes estamos passando maus bocados, botamos o nome lá na irradiação, no livrinho, e a gente fica aborrecido, porque a gente passa uma vida com o mesmo problema, e aquilo não é solucionado. Aí por que será? Será que a gente está orando com fervor, pedindo ajuda para esses espíritos, ou para esses espíritos encarnados que somos nós, que estão cometendo falhas, passando por dificuldades? Será que pedimos por eles? Ou a gente pede contra eles? Ou a gente se regozija com o sofrimento deles e a gente fala assim: tomara que morra, porque assim não adianta nada, hein, gente? Vai virar assombração, vira espírito obsessor, não adianta nada. Será que estamos orando? Porque São Luís fala que se orássemos a gente seria atendido, teríamos resultado. E aí Kardec ainda pergunta assim: tal espírito é suscetível de melhora? Por que não? Não são todos esse como os outros? Então vale a pena orar por todos aqueles que estão no mau caminho. Todos vão evoluir um dia, mas com amor, com atenção, com carinho, mais rápido. E aí ele fala o seguinte: contudo, é preciso enfrentar as dificuldades, mas por mais perverso que seja, o bem em retribuição ao mal acabará por tocá-lo. Que orem a princípio e o evoquem depois de um mês. Podereis julgar da mudança nele operada. Então, eles fizeram isso. Aquele grupo lá de estudo, lá de Kardec, das reuniões, começaram a orar por ele. E aí, o Espírito aparece e começa a conversar com eles mais amigavelmente. Aí explicou, na verdade, ele havia cometido um crime naquela casa, ele havia matado uma mulher por ciúmes, e aí ficou ali preso naqueles pensamentos, naquela casa, por séculos. Acho eu, foram 4 séculos que ele estava ali preso naquela casa. E quando eles começaram a orar por ele, a pedir por esse irmão, e o irmão viu que estavam preocupados em ajudá-lo, ele se enterneceu. É assim que a gente faz em reunião mediúnica. Não adianta dar pancada espírito obsessor. Não adianta dizer que ele é mau, que ele não pode fazer isso. Ele só responde com amor. Quando a gente demonstra preocupação com ele, quando ele vê uma mãezinha que o ama, aí ele não resiste. Aí ele chora, cai em prantos, e aí ele consegue ser ajudado. Portanto, meus amigos, quem ama, ora. Por quê? Porque a gente faz aquilo que Deus pede para nós fazermos. A gente está em sintonia com Ele. E aí, não há outra fórmula para se vencer qualquer dificuldade na vida, não há outra fórmula. E aí, no Livro dos Espíritos,
Kardec também faz várias perguntas com relação à prece. Então ele pergunta assim na pergunta 662: pode-se com utilidade orar por outro? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Não é fazer a vontade de Deus, praticar o bem? Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Olha aí o que Jesus falou. Não tem ligação com o que Jesus nos falou? Então os espíritos respondem isso a Kardec. E aí na pergunta 479 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: a prece é um meio eficaz para curar a obsessão? O que vocês acham? A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas saber que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Não adianta, Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu estou orando, a minha boca está mexendo, mas o meu coração não saiu uma faísca. Será que adianta? Então, os espíritos responderam assim para Kardec: Deus assiste aos que agem. Olha a ação aí novamente. O trabalho, o serviço no bem. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto, que o obsedado faça de seu lado aquele que está sofrendo uma perturbação espiritual. Todos nós sofremos de vez em quando ou de vez em sempre. Então é imprescindível que o obsedado faça o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Então, Jesus fez milagres? Fez, até fez. Alguns ficaram curados, mas porque no coração daqueles pulsava Deus, porque eles já estavam em sintonia com Deus, com o bem, com o amor. Alguns voltaram logo a ficarem doentes de novo, porque a dor também é importante para que a gente aprenda aquilo que a gente não aprendeu pelo amor. Mas se for pelo amor, é muito melhor. É muito melhor. E aí Chico Xavier, ele tem uma frase que é assim, ó. Deixa eu pensar que eu coloquei a fotinho dele aqui. Às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. Então estamos passando por momentos difíceis. Eu acredito que todos estejamos aqui, porque o momento que a gente vive na Terra hoje é muito especial. É muita gente nos julgando, é muita exigência da vida, as notícias chegam muito rápido, é muita violência que nós vemos, é muito medo, é muito desespero. Então, às vezes, se nós não paramos para refletir, a gente se atropela, a gente erra muito. A gente grita, a gente xinga, a gente briga, a gente bate. Então, mas se a gente seguir esse conselhozinho aqui de Chico, o coração começou a bater forte, começou a vir aquela raiva, aquela indignação. Eu oro, eu paro e oro. Ficou difícil de concentrar? Abre uma página, pega um livro espírita, leia aquela página, medita sobre aquelas palavras e ora, mas não ora pedindo para transformar o outro, mas para transformar a si próprio, para nos ajudar a ser mais pacientes, para nos mostrar o caminho, para que a gente realmente possa cumprir com a vontade de Deus. Então nós podemos. A gente tem que estar mais atento perante a vida, para que a gente saia daqui cumprindo com aquilo que a gente veio fazer, aquilo que a gente veio aprender. Senão, a gente tem uma carga de dor, de sofrimento e de aprendizado nesta encarnação. Mas se eu passo por aqui e eu esqueço de orar,
eu esqueço de manter essa comunhão com Deus, o que acontece? Eu aumento demais a minha carga. Eu passo pela vida achando que eu sou só esse corpinho aqui de carne e eu vim aqui para trabalhar e ganhar muito dinheiro para comprar muita coisa, para as pessoas me bajularem, mas a minha angústia não vai embora nunca, mas a minha dor só aumenta. Então nós que aqui estamos já buscando aprender, precisamos estar mais atentos em nosso dia a dia, em nossa vida, manter essa comunhão, porque se a gente conseguir manter essa comunhão, olha, eu garanto o resultado. Garanto o resultado, gente. Porque você imagina todos os dias a gente ter a companhia dos bons espíritos. E aí, lembra, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu esqueci agora o número, alguns de vocês aí devem saber. Se eles influenciam em nossas vidas. O que o Kardec perguntou isso? O que eles respondem? Muito mais do que imaginais. Eles guiam a nossa vida. Depende do quê? Você está sintonizado com Deus, com Jesus? Aí a gente medita. Tem até uma musiquinha que o meu filho ouve, que é isso, né? Aí eu pergunto a Jesus o que ele faria no meu lugar. Quando eu quero faltar aula, alguma coisa, eu pergunto a Jesus. Então, que a gente possa perguntar mais para Jesus. E aí, Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim, o Kardec pergunta, né? Qual o meio mais prático, eficaz, que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Aí Santo Agostinho fala, um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista de tudo que eu fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tiver um motivo de se queixar de mim. E aí foi assim que ele chegou a se conhecer e a ver o que ele precisava mudar e se transformar. Estamos fazendo isso? Podemos começar. Porque aí a nossa oração vai ser sincera. A nossa oração, ela vai ter resultados. Por quê? Porque a espiritualidade vai ver, olha, essa pessoa está querendo se melhorar. Vamos aproveitar ela, porque ela vai ser muito útil aqui para a humanidade, para essa família que ela está inserida, para essa casa espírita, para esse hospital que ela trabalha, para os pacientes que ela vai receber. Então vamos ajudá-la. Ela quer o bem, ela já quer o bem. Ela já quer, quem quer se melhorar, quer o bem. Está querendo ficar próximo e íntimo de Deus. Então, tem na pergunta 660, letra A, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, e acho que muitos de vocês devem fazer a mesma pergunta: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas é ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Aí os espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. E isso aí vai de encontro ao que Jesus falou, vai? Só lembra de orar na aflição, não tem essa intimidade com Deus, não serve como a natureza serve. Então, eu vou dar um exemplo agora, com relação à oração, da esposa que orava. Esse exemplo está no capítulo 6 do livro Missionários da Luz.
Esses livros de André Luiz são maravilhosos para a gente compreender o que acontece no plano espiritual. Então, eles estavam tentando ajudar um tarefeiro espírita, mas que era vampirizado por obsessores na área sexual. Ele tinha muitos problemas e ele queria trabalhar, queria atuar, mas ele não conseguia boa sintonia. E aí eles foram até a casa deles para tentar ajudá-los. E aí, chegando lá, porque o espírito Alexandre queria mostrar a André Luiz como que realmente atuam, né? Como é que é feito esse trabalho de desobsessão? Porque Deus também não brinca em serviço, não. E aí eles chegaram lá e os espíritos vampirizadores, os espíritos obsessores ficaram na porta, não conseguiram entrar. Aí André Luiz, opa, o que aconteceu aqui? Ficaram na porta, presos do lado de fora. E aí, o Alexandre fala o seguinte para André Luiz: você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então, a esposa dele era cristã, não era espírita não, era cristã, e orava com sinceridade. Ela seguia os ensinamentos de Jesus, e ela amava aquele esposo, ela queria o bem dela. E aqui não vai nenhum tipo de machismo, de nada disso, porque pode ser uma mãe, um pai, um marido que ora pela esposa, um irmão, né? Mas dentro daquele lar tinha alguém que tinha essa comunhão com Deus. E aí o Alexandre fala assim para André Luiz, que o lar não é somente uma moradia de corpos, mas é uma residência de almas. E que o santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. Mas a sua companheira, mulher jovem cristã, garante a casa tranquila, com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas do que seu espírito se nutre. Então imaginem vocês, ele chegou em casa, tarde provavelmente, sabe-se lá de onde, e aí a esposa tem duas opções: ora por ele, recebe ele com amor, com carinho, pede a Deus que o ajude, ou briga, xinga, né? Julga, e aí ela vai estar levando quem para dentro da casa dela? Uma legião de espíritos ainda inferiores que vão atrapalhar a nossa vida? Bastante. Então, quando ele chegou em casa, essa esposa se desligou do corpo, acariciou seus cabelos, elevou os olhos ao alto em fervorosa prece por ele. Luzes sublimes cercavam ela toda, e eu podia, André Luiz, sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Reparei que o coração dela se transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo. O rapaz, como se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço, demonstrava-se calmo e cada vez mais forte e feliz no momento da oração. E aí, eles falam que a oração é muito eficaz, porque é o amor em ação também, não é? Por aquele que a gente está orando. Mas vou falar a última fala deles, só para a gente entender que não... ele faz tudo o que ele quer e a esposa chega e ora e ele está salvo? Não. E aí André Luiz perguntou assim: bastará esse recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Aí o Alexandre fala assim, que é o mentor espiritual: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela. Então ela não era perturbada com os problemas dele, ela não se deixava abater.
como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, porque Deus está sempre nos amparando, nos guiando, que deverá anexar ao patrimônio da sua personalidade, através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se, com fervor, ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes, e cada um de nós deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Então, que nós possamos aprender com todos esses ensinamentos que nos são dados, e que a gente possa orar se entregando para Deus, que a gente tenha mais intimidade, que a gente tenha essa boa conexão, que a gente siga as leis divinas, que a gente possa ser esse instrumento do bem onde formos. Não quer dizer que sejamos perfeitos, vamos errar, mas se eu errei e eu logo depois peço a Deus que me ajude a não errar mais, já é o primeiro passo. Então nós podemos fazer isso. Vamos errar muito ainda, vamos. Ninguém vai virar santo da noite para o dia. Vamos passar raiva, vamos tropeçar, vamos falar palavras ruins. Mas se a cada vez que a gente fizer isso, em vez de a gente continuar no mau caminho, a gente parar e orar, não para Deus fazer justiça com o outro, mas para nos ajudar, ou para ajudar aquele irmão que está caído do nosso lado e a gente não está conseguindo ajudar, que façamos isso, que possamos sempre fazer o bem, mesmo que seja com a nossa oração. Muita paz.